Opa, e aí, beleza, pessoal? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal, Cronos Trader aqui. Galera, hoje eu vou passar algumas dicas muito importantes para vocês aqui, para que vocês possam ter essa leitura no dia a dia sobre a questão da zona onde que você pode esperar um gatilho. Alguns serão gatilhos de trap, e eu vou mostrar para vocês como que é fácil identificar um gatilho de trap desse. Vou mostrar para vocês hoje também aqui um acontecimento que teve no Bitcoin aqui sobre arme e desarme de uma operação. Isso é de suma importância, porque quando acontece esse desarme da operação, muito melhor é que você pense entrando, virando a mão, beleza? Mas eu vou mostrar para vocês direitinho aqui, beleza? Então assim, se você é novo no canal, peço que se inscreva. Esse aqui é um canal baseado em price action, né? A questão da técnica aqui usada no mercado financeiro. Deixa o likezinho, pessoal, compartilhe o vídeo para fortalecer também o canal, beleza? E deixa nos comentários aí alguma sugestão sobre algum conceito que você não tenha ainda assimilado, ok? Então vamos lá, sem delongas. Olha só, vou passar uma situação aqui, como que é o pensamento, que pensamento que a gente tem que ter sobre a zona de um gatilho, de acordo com um rompimento ou não de uma região. É óbvio que o mercado do Bitcoin, ele está rompendo topos aqui, certo? Ó, está rompendo topos aqui. Então ele estagnou aqui no rompimento de alta, isso, ontem, e hoje ele deu uma sequência. Só que vejam só, nós vamos entrar aqui na questão hoje de olhar os gatilhos tipo 1, 2 e 3, inclusive o gatilho tipo 4. Nós vamos ver também a questão de zonas e o candle stop. Essas informações são importantes para que a gente, na hora do mercado, pessoal, você não vacila. Você simplesmente não vacila, porque você já sabe se a zona vai ser um suporte, uma resistência, se o gatilho vai ser interessante ou não. Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos pegar aqui no mercado o que nós temos aqui, ó, à nossa vista. Então, logicamente que quando você vai fazer uma negociação no dia, você tem que ter uma análise prévia, pelo menos de topos e fundos, para saber se o mercado está consolidado, está dando uma tendência de alta ou de baixa. Então, a primeira coisa que a gente olha aqui pela manhã é: o mercado está numa tendência de alta? Sim, está numa tendência de alta. Agora, vamos para os topos e fundos, para poder ver assim, estou numa tendência de alta, quero fazer compras em fundos ou não. Olha só, nos últimos movimentos aqui do dia de ontem, esse mercado deixou esse fundo, ele subiu, e aí eu falo para vocês, rompeu esse topo? Agora nós vamos começar a entrar nos critérios. Isso aqui na hora que você está na frente do mercado, pessoal, muita gente vem e fala assim, está analisando com gráfico parado. Galera, isso aqui é a técnica. Quando você estiver diante do gráfico e acontecendo isso, você simplesmente sabe que esse cara aqui, ó, é o candle stop do topo. Não tem outra conversa. Você já sabe que isso aqui, ó, é um conceito do candle stop. Esse cara aqui é a busca máxima de uma liquidez externas. Para quem é estudante do mercado, a questão de SMC, o dinheiro inteligente, a gente sabe que o mercado ele pode buscar duas zonas, e ele trabalha dentro dessas duas zonas, que são as zonas de indução, onde ele vai buscar combustível para poder dar um andamento naquela direção que determinada ele queira ali, né? Então, por exemplo, o mercado, quando quer buscar uma liquidez interna, de um movimento interno, ele vem buscar, por exemplo, um FVG, perfeito? Só que muitas vezes ele pode associar duas orientações. Vocês percebem que aqui tem um topo? Nessa questão aqui, ó, existe um topo aqui. Então, acima desse topo também tem o que aqui? Liquidez externa. Sempre que você tiver um topo e um fundo, acima desse topo, numa tendência que ele esteja fazendo, ó, fez um pivô. A partir do momento que ele fez um pivô, pode acontecer de, neste ponto, ter liquidez externa. Por que externa? Porque muita gente que entrou vendido está protegendo os seus stops aqui. Então, existe liquidez nesse ponto. Existe a chamada liquidez interna, que está baseado na questão de um order block ou os FVGs, como nesse caso, essa região deste candle aqui, ó. Este candle tem um FVG aqui, perfeito? Então, isso aqui é uma liquidez interna, acima de topos e fundos será liquidez externa. Então, sempre que você tem um topo e um fundo, por exemplo, nessa subida do preço, nós temos um fundo aqui. Abaixo desse fundo existe liquidez externa. Percebam sempre como o mercado trabalha nessas regiões. É um trabalho que acontece aqui. Então a gente pode aproveitar esse trabalho que acontece aqui perfeitamente, pessoal. Tem que saber aproveitar isso aqui, ok? Mas dá para aproveitar, isso aqui é uma liquidez externa. Aqui cabe, pessoal, os conceitos de dinheiro inteligente. Isso aqui é um ponto onde o mercado vem fazer uma varredura. Então muita gente às vezes considera que, rompeu um fundo. Não, 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 não. Esse fundo só vai ser rompido de fato a partir do momento que o candle stop daquela região for rompida. A partir desse momento que o candle stop é rompido, aí beleza, aquela região foi rompida e numa possível volta ela se torna resistência ou suporte dependendo do lado. Então, olha só que simples. Se nós temos então aqui o nosso candle stop, eu estou analisando o mercado. Aí ele me deu um gatilho de venda aqui, ó. Beleza? Mas eu olho aqui e falo assim, rompeu o topo. Eu quero pensar em compra. Primeiro ponto, ele não rompeu o topo, ele enseja o rompimento.
Porque até que o candlestop é uma busca de liquidez. Inclusive, para o candlestop em si, quando acontece o gatilho, pode promover uma excelente venda. Beleza? Uma excelente venda disso aqui, onde o mercado, na falha do rompimento de um topo, pode voltar a buscar o fundo novamente. Então, olha só como é que é interessante. Essa leitura do candlestop te valoriza um ponto para ser suporte ou resistência, certo? E te confirma também o rompimento na direção do preço. Então, se ele rompe um topo de fato, ali eu sei que rompeu um topo. Então, eu já sei que eu posso trabalhar naquela direção. Agora, veja só, pessoal. Aqui, ó, esse é o candlestop. Quando ele chega nessa zona de topo, vocês percebem que ele me dá um gatilho de compra aqui? O que é esse gatilho? Lembra que eu falei que ia falar a respeito da tal da trap? Isso aqui nada mais é do que uma trap, pessoal. Isso aqui é uma armadilha do mercado. Por que armadilha? Porque na grande maioria das vezes, não é este ponto aqui ó, que o mercado vai buscar como um ponto de suporte ou um preço bom para ele poder subir. Por que não vai ser esse ponto aqui? Porque esse ponto não foi rompido. Por que esse ponto não foi rompido? Porque o candlestop não foi rompido. A máxima busca de liquidez foi esse cara aqui, ó. Ele é formado todo fora, já tem vídeo no canal explicando a respeito dele. Então até aqui o mercado está buscando liquidez. Tão somente liquidez, ele não é a confirmação real e desse rompimento aqui. Então quando o mercado volta, não é nesta zona que eu quero comprar. Pelo contrário. Primeiro que eu vou assumir que não rompeu o seu topo. Mercado que não rompe topo, vem para romper o fundo. Se eu quiser esperar por alguma operação de compra nisso aqui, em função de uma violação de topo, será no fundo. Aqui sim eu posso pensar em compras. Por quê? Porque este topo não foi rompido. E se eu quero pensar em compra, que seja no fundo, pertencente a essa movimentação que não teve seu rompimento. Se esse mercado tivesse rompido o candlestop aqui, turma, aí era outro papo. Um outro candle que tivesse rompido o candlestop, na volta do preço, seria uma zona de inflexão. Antes que rompa o candlestop, então, uma zona não pode ser considerada inflexão? Exatamente. Vale para topos e vale para fundos. Perfeito? Então, dentro disso, vamos ver o que o mercado fez aqui. Ó. Ele confirmou o rompimento na abertura do dia do candle stop. Esse cara era o candle stop dessa tendênciazinha que vinha daqui de baixo. Então, confirmou, beleza, estamos comprados. Agora, vamos lá. Este ponto de topo, ele vai se tornar um suporte? Veja que este aqui, ó, deste topo macro, é o seu candle stop e engatilhou uma venda. Então, não poderia ser, pessoal, neste topo onde eu poderia guardar gatilhos de compra. Pensando em compras. Aonde que eu posso pensar em gatilhos de compra? O último movimento do mercado é bem perceptível aqui, ó. Quando ele chega nesse ponto, também, ele deixa novamente um outro topo aqui pra gente. Perfeito, ó. Isso aqui é tudo terciária, pessoal. Estamos desenhando a tendência terciária. Show? E ele trabalha dentro desse topinho. Veja como dá vendas aqui, ó. É um topinho, pode acontecer vendas, até que ele vai lá em cima. Quando ele chega lá em cima, ele violou essa região. Então, eu tenho uma região que eu posso pensar em compras? Pode. Esta região deste topo aqui, ó, essa região, você pode pensar em compras aqui dentro? Com certeza. Como que eu posso pensar em compras, então? Agora a gente vai sair do candlestop e vai entrar aqui para o critério de gatilhos tipo 1, 2 e 3. Como que eu pensaria? Tanto lá quanto aqui. Embora eu não tenha falado dessa compra que poderia acontecer aqui, nós temos aqui nesta região de fundo o seu teste e nós temos aqui o seu primeiro gatilho. Quando tem esse gatilho, tem uma retraçãozinha do preço e temos um gatilho tipo 3. Perfeito? O preço volta de novo, não consegue romper fundos e continua subindo. Então vamos falar aqui do dia de hoje, gatilhos 1, 2 e 3. Olha só que simples, galera. Chegou na zona que eu queria. Essa aqui é a zona que eu queria que o preço viesse trabalhar. Primeira coisa que ele nos deu, um gatilho comprador. Então ele já nos deu aqui um gatilho de compra? Sim. Lembra que eu falo para vocês que vocês não precisam mais do que uma linha horizontal para você trabalhar o mercado. Você não precisa mais do que esta linha. Seja para rompimentos de topos e fundos e saber o lado do mercado, seja para você fazer uma operação quando chega na zona de gatilho. Como que você pode pensar na operação? Mostro aqui para vocês, mostro para os senhores. Primeira coisa, os candles vêm descendo, eu vou marcando os topos de cada candle. Beleza? Eu só vou trabalhar com essa linha aqui, de forma bem simples. Topo do candle.
Luciano, eu trago para esse candle aqui também aqui? Não, porque ele não violou o fundo. Então, quando for candle inside, eu mantenho nesse topo aqui. Beleza? Eu só vou mudar alguma coisa se algum candle violar esse fundo aqui. Beleza? Então, violou o fundo lá, beleza, eu trago para esse topo aqui agora. Ó. Esse candle tem a menor mínima. Opa, gatilho de compra. Beleza? Então, nós tivemos o gatilho tipo 1. Candle, referência. É esse cara aqui. Então, tivemos na micromovimentação, ou seja, na movimentação dos candles, nós tivemos um sinal de compra. Perfeito? Então, nós temos um sinal de compra aqui. Esse cara chama-se gatilho tipo 1. Nós vamos aguardar a volta do preço aqui dentro dessa região. Perfeito? Dentro dessa região deste candle referência. E aqui nós vamos aguardar um novo gatilho de compra que não rompa este fundo. Show? Então, aonde aconteceu esse gatilho de compra? Pessoal, é nítido que aqui aconteceu um gatilho de compra. Mas olha só, fechou na cor vermelha. Mas o Price Action ele não te engana. Beleza? Se você está aguardando um gatilho tipo 3, esse cara aqui foi um gatilho tipo 3. Mas se vocês perguntarem para mim se eu utilizo um gatilho de compra fechando vermelho, não. Eu não utilizo ele. Então, o que eu faria? Eu aguardaria um novo gatilho sem que rompesse esse fundo, ou mesmo esse fundo aqui, porque ele cria um fundo aqui também. Eu aguardaria um novo gatilho na cor desejada do movimento que eu quero fazer. Se eu quero comprar, que seja fechando verde. Então, aonde aconteceu esse gatilho verde? Novamente, aqui, ó. Esse candle tinha essa mínima, foi renovada a mínima. Eu tenho um novo candle referência e um novo gatilho comprador acontecendo aqui. Então, a partir desse cara aqui, ó, eu tenho um gatilho tipo 3. O gatilho tipo 3, ele está formando um fundo mais alto para mim na intenção compradora. Se era uma região que eu desejava fazer uma compra, eu só posso fazer uma coisa com isso aqui, pensar nessa compra e tentar carregar para o topo. Beleza? Porque o Price Action ele é muito simples. O mercado rompeu um topo, ele está te dando a compra aqui, o teu alvo será esse topo. Perfeito? Então, nesta compra, nós tínhamos por região alvo do topo. Show? O preço chegou lá? Chegou. Tem que romper topo? Tem. Se não romper topo, eu posso começar a pensar em vendas? Obviamente que sim. Então, quando ele chega nessa máximazinha aqui, ó, o primeiro fundo anterior já é esse aqui, ó. Beleza? O que acontece? Candle stop, violação, só que é engolfo, não rompeu o candle stop ainda. Opa, rompeu o candle stop. Então, a partir disso, a pessoa já tem que falar, opa, o mercado está vendido. Rompeu o fundo de secundária também. Rompeu um fundo de terciária, rompeu um fundo de secundária. Rompeu o fundo de secundária. Então, a partir daqui eu estou vendido. Sim, você está vendido a partir disso aqui. Mas no macro, o mercado não rompeu esse fundo ainda. Pode dar compra aqui, mas você pode ter essa venda aqui sim, senhor. Beleza? Por quê? Porque o mercado são gatilhos, pessoal. Isso aqui nada mais é do que um candle que subiu. Perfeito? E aqui, ó, é um outro candle que fez isso. O que é isso aqui? Não é um gatilho de venda? Isso aqui é um gatilho de venda. Grandão, né? O que você pode esperar dentro da zona, dessa zona aqui, ó? Gatilhos vendedores. Não é isso que diz o ditado? Então, vou mostrar para vocês agora o próximo ponto. Falamos de um gatilho tipo 3 aqui. Falamos sobre o candle stop, rompimento dele, zonas de interesse quando o candle stop não é rompido. E agora eu vou falar sobre arme e desarme de uma operação. Baseado em quê? No rompimento deste fundo e tendo este fundo, como eu sempre falo para vocês aqui no canal, um fundo, ele na volta do preço, ele pode ser uma zona de inflexão. Perfeito? Então vamos trabalhar com uma linhazinha só, um pouco maior. Então rompeu o fundo aqui, ó, rompeu. O que eu posso esperar nesse fundo aqui, ó? Vendas. Como que eu posso esperar vendas? Gatilhos 1, 2 e 3 vendedor. Então agora eu vou mostrar para vocês o gatilho que surgiu e o desarme desse gatilho, pessoal, que é muito mais importante você entender o desarme do que o gatilho armado em si. Então, olha só, nós estamos então dando deszoom do gráfico, estamos numa região de 50%, para quem gosta de operar o tal dos 50%, né? Ó, estamos numa região de 50%, aqui já. O mercado está dando sinais vendedores para mim, nós vamos ver os gatilhos 3, mas depois eu vou mostrar um processo para vocês, porque que aqui seria muito mais interessante. Inclusive, eu já falei aqui no canal. Pessoal, vídeo comprido é porque tem material comprido, tá? Para poder falar para vocês. Eu poderia passar isso aqui, ó, um em cada vídeo, eu estou passando tudo num vídeo só. Então, por favor, prestem bem atenção e vão até o final, porque não vai ser nada repetitivo aqui, tá?
Então, olha só, chegou aqui na zona de 50%, o mercado deu o primeiro gatilho de venda. Ele violou a mínima de um gatilho anterior, que era um candle livre. Né? Ele violou a mínima. Então, ele já é um gatilho tipo 1? É. Então, o que ele criou pra gente aqui? Ó, um chapéuzinho de Vietcong. Quando esse preço volta aqui, ó, esse cara aqui não é o gatilho 2 voltando? Gatilho 1, voltou. Voltou. Deu outro gatilho de venda aqui, ó. Deu. Quando ele dá esse gatilho de venda, o que o mercado fez pra gente? 2 topinhos mais baixo. Quando ele faz esses 2 topinhos mais baixos, o nosso pensamento é que a partir desse gatilho, o mercado passa isso aqui, ó. Beleza? O que o mercado não pode fazer nessa circunstância? Ele não pode fazer, pessoal, é um novo fundinho. E como que ele vai fazer um novo fundinho? Dando um novo gatilho de compra aqui. Então percebam, para quem faz a entrada conforme eu explico de um gatilho, tipo 3, teria pegou a Fibonacci, vindo da máxima à mínima, perfeito? O que vocês fariam? Entradas aqui no 50%, entradas aqui na região de 0%, o seu preço médio ficaria aqui. Mas agora olha o X da questão. Quando esse candle aqui, ó, faz isso, ele está desarmando sua operação. Esse aqui é o gatilho tipo 4. O gatilho tipo 4, ele é um gatilho que desarma a operação. Pessoal, segredinho aqui vale ouro, cara. Por quê? Porque é seu capital que vai estar aqui. Se acontece um evento desse, pessoal, com você aqui com o mercado ao vivo, sabendo dele, o que te cabe fazer é pegar essa linha aqui, ó, reprojetar para esse ponto, inverter essa mão de venda para uma mão de compra aqui. Ok? E dá tempo de inverter, dá tempo de sair da operação, mas segurar isso aqui? Não. Se for para você vender lá em cima, que ele te dê novos sinais lá em cima novamente. Se não, você não vende. Ok? A gente já vai ver aqui na frente se ele deu novos sinais. Agora eu vou mostrar uma coisa para vocês. Já falei sobre o arme e o desarme da operação. Ok? Então aqui teria que virar a mão. Pensei na venda pelo gatilho 3, virei a mão porque o mercado deu gatilho 4. Agora vamos analisar uma coisa que eu já passei para vocês aqui no canal. Que é o quê? Acima dos 50%, aonde que nós temos zonas de FVG? Podemos olhar aqui? Olha, eu tenho uma pequena zona que havia sido mitigada aqui. Eu tenho uma outra zona que não foi mitigada aqui em cima. Então eu tenho uma zona de FVG aqui que não foi mitigada ainda. E eu tenho uma outra zona aqui, ó, que ela já foi mitigada uma, foi mitigada duas. Então quanto mais mitigada uma zona de FVG for, menos valor ela vai ter pra gente. Qual que não teve nenhuma mitigação ainda? Esta zona aqui, ó. Então, acima dos 50%, aonde que nós temos FVG? Nós temos um aqui que já havia sido mitigado e outro nessa região. Então, não é muito melhor eu pensar em vendas ali em cima? Logicamente que é. Então, essa venda não quis se resolver por aqui, não havia nada além de movimentos anteriores, mas sem lacunas de valor justo. E aqui em cima, vamos ver o que o preço fez. Ele deu gatilhos 1, 2 e 3 novamente para a gente. Então, o preço está chegando lá numa zona de FVG. Se eu fiquei antenado nessa dica. Então, eu percebo que o mercado me dá novamente gatilhos de venda aqui. Este foi o candle referência. Este foi o gatilho vendedor. O preço volta. Esse candle atinge esta máxima. E desta máxima, ele sofre um gatilho de venda. Então, ele fez o que para a gente aqui? Um topinho. E agora, outro topinho. Feito isso, o meu pensamento começa a ficar o quê, pessoal? Rapaz, ele está se decidindo por aqui. Porém, esse miserável desse mercado fechou verde, pessoal, o gatilho de venda. Mas veja como é o Price Action, tá? O poder do Price Action é insuperável. Quem estiver me assistindo aí, pessoal, que utiliza indicadores ainda, aborta isso tudo, galera. Aborta de verdade, tá? Não vão te ajudar em praticamente nada quando vocês estiverem na frente do preço. O preço sempre vai ser muito superior a qualquer indicador, pessoal. Esse aqui é o indicador, é o deus dos indicadores, né? Vamos falar assim, né? Para não falar aqui nos indicadores. Mas olha só, ele vem dar esse gatilho, eu não usaria, pessoal, porque ele fechou verdinho. Fiquei isso agora há pouco na aula. Mas eu posso esperar um novo gatilho ser dado aqui, como aconteceu aqui, ó. Um novo gatilho foi dado. Então eu tenho minhas entradas e tenho que saber que o mercado, a partir do momento que eu fizer minha entrada, ele tem obrigações de romper fundos e ele não pode mais romper um topo e jamais. Não pode, simplesmente ele não pode. O máximo que ele pode fazer no topo é o que ele fez aqui, ó. Onde ele viola o topo e já engatilha a venda de novo.
Perfeito? Ou seja, ele está falhando no rompimento de um topo. Lembra que o topo, para ser rompido, precisa do candle stop. Então, nisso tudo, cabe reentradas, inclusive, tá bom? Então, pessoal, logicamente que uma venda aqui em cima é para buscar zonas do fundo. Agora, olha só. Quando você tem um topo rompido, você não pode desmerecê-lo. Aqui, quando o preço subiu, ele deixou essa zona aqui assim, ó. Esse é um topinho que tem bem aqui, tem mais topinho para cá. Tem esse topinho aqui, ó, também, ó. Todos os topinhos que forem rompidos, o mercado pode inflexionar, mas não significa que o mercado vai simplesmente voltar a subir aqui, não. Para ele voltar a subir, ele vai ter que romper um topo anterior. A partir daqui, ó, esse mercado entrou na venda. Então, o alvo dessa operação, de fato, que eu estou olhando, é esse FVG aqui embaixo, onde esse preço deveria chegar. Beleza? Deveria chegar. Ele está ensejando compra aqui, tá? Como que a gente pode ver se ele enseja compra? Galera, ele começa a violar topos, ó. Só que ele não rompeu ainda esse topo. Veja que esse cara não é o candle stop, então não rompeu ainda. Ficou um FVG aqui, ó. O mercado pode amanhecer aqui para poder cair, fechando esse FVG, né? E para buscar aquele lá embaixo. Mas aqui teve uma venda de gatilho 3 e o precinho foi embora. Então, galera, não é difícil. Se vocês ficarem atentos a isso aqui, ó, que acontece, que é o arme e o desarme da operação. Se vocês olharem de baixo para cima, a pessoa que está falando assim, eu quero comprar, eu quero comprar. Cara, é muito raro o gatilho 3 ser dado de forma que ele não vai te dar algum lucro, nem que seja um scalp. Você vai observar, ó, gatilho de compra, aí ele vem e viola o fundo. Aí deu uma movimentação de compra, aí ele vem aqui outsides, mas não são gatilhos, aí vem e viola o fundo de novo. Viola o fundo mais um pouquinho, vamos dar uma olhada ali. Chega aqui embaixo, ele dá gatilho de compra, mas viola fundo de novo. Aqui ele dá gatilho de compra, e aí ele inclusive rompe o topo, mas dá um gatilho tipo 1. Se ele der gatilho 1, volta aqui e der gatilho 3 novamente para compra, vai ser como aconteceu aqui, ó, no desarme da operação. Para quem olha de baixo para cima aqui, ó, veria isso aqui, ó. Beleza? Um fundinho mais alto que outro. Por isso que você tem que inverter a mão nessa situação aqui, pessoal. Simplesmente inverter a mão. Aqui dentro, aqui, ó, para isso aqui acontecer, um gatilho 3, olha como o preço ele trabalha. Beleza? Aqui aconteceu um gatilho 3 aqui em cima, porém fechou vermelho. Eu não utilizo. O preço vem e viola o fundo. Ok? Gatilho comprador. Ó, vou mostrar para vocês aqui que aqui teve compra também. Nesse miolinho aqui, tá? Só seguindo o critério do gatilho 1, 2 e 3. Ó, gatilho 1, precinho voltou. Ele violou o fundo. E aqui ele me deu um gatilho 3 comprador, fechando verdinho. Violou a máxima. Então aqui nós temos o gatilho 1, 2, gatilho 3. Beleza? Pegou uma liquidez, desarmou a operação aqui, ó. Beleza? Eu já pensaria em entrar aqui na volta, virando a mão, tá? E a proteção sempre vai ser o candle stop disso aqui, ó. Quando você entra vendido ou comprado, é o candle stop. Então o preço veio aqui, pegou uma liquidez para depois continuar caindo, tá ok? Tem as viradas de mão aí, pessoal. Ok? Então, pessoal, era isso que eu tinha para trazer, galera. Mentoria tem lá mais umas 10 vagas lá, beleza? Quem tiver interessado, cai para dentro. Tá? Preço de banana. Muita gente chega e fala assim, nossa, mas quanto você está cobrando? Pessoal, já no finalzinho do vídeo aqui, para quem conseguiu assistir até aqui, é o seguinte, a mentoria, pessoal, tá saindo para vocês aqui do YouTube R$ 455, tendo no mínimo 4 meses de live comigo. Praticamente eu tô de segunda a sexta, pessoal, todo dia, da abertura do pregão da B3, aí das 9 da manhã, nós vamos até umas 11, 11h15 da manhã, com o mercado aberto, sala ao vivo, beleza? Vendo tudo que acontece, todas as operações que acontecem, como operar e como não operar. Mais uma coisa, pessoal, quando você traz isso para o dia a dia, dentro dos 4 meses, que são de lives, no mínimo 4 meses de live, por esse valor de R$ 455, você vai estar pagando um valor de R$ 7,45 praticamente por dia de live que você vai ter. Só que assim, ó, tem live que você vai fazer muito dinheiro, beleza? Se você operar direitinho, já estiver sabendo operar, porque as operações elas acontecem o tempo todo. Eu simplesmente vou narrando as operações que acontecem. Mais uma coisa, para todo mundo aí que diz assim, né, se eu preciso mostrar o quanto eu ganho aqui, não, pessoal, eu prefiro mostrar o porquê eu ganho no mercado financeiro. Eu não preciso mostrar o quanto eu ganho, mas eu prefiro, tá, mostrar o porquê eu ganho. Por isso que aqui no canal eu sempre trago algo de valor para vocês. Eu sempre estou procurando trazer algum conteúdo que realmente, quando você estiver na frente do mercado, é só você aplicar aquilo ali.
A mentoria é só para quem não está conseguindo entender o que tem aqui no canal, galera. Mas está tudo mastigado para vocês. Esses gatilhos que eu tenho ensinado para vocês, a parada é muito forte. O que cabe a vocês é saber estudar o mercado, quando ele rompe, quando não rompe, quais são as obrigações do preço a partir do momento que ele pegar você ali naquele trade, beleza? O que ele tem que fazer, o que ele não pode fazer. E galera, o preço vai mostrar, beleza? O preço vai mostrar. Quem tiver usando indicador, aborta isso daí da sua tela. Isso não vai te ajudar em nada, tá ok? Forte abraço, turma. Fiquem com Deus. Tamo junto. Excelente semana para nós. Valeu.